Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Galera, pode comemorar, Gabriel Paulista é do Corinthians, novo zagueiro do Timão. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa contratação. Corinthians também em busca de um novo volante aí que tá sendo especulado no Timão. Bora ver aqui nesse vídeo quem é. Já comenta aqui nos comentários, você tá ansioso para essa temporada? O Corinthians vai ser campeão novamente de algum título? Comenta aqui abaixo, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Boa tarde, tá começando o Globo Esporte quente, cheio de notícias, e a gente começa com o Corinthians. Tá aqui no telão e a gente troca do escudo pra Amanda Barbosa, que tá lá acompanhando tudo no CT. Fala, Amanda, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Jodar. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Jodar, a gente traz a informação relacionada ao Rodrigo Garro, né? O jogador passou por um procedimento cirúrgico ontem no fim da tarde, né? Precisou fazer essa cirurgia por conta de uma fratura no punho esquerdo. Vai ficar aí pelo menos as próximas 3 semanas entregue ao departamento médico do Corinthians, treinando em 2 períodos, mas provavelmente não com bola. O Corinthians pensa em recuperar esse jogador para a Supercopa. Então vamos entender aí como o Corinthians vai trabalhando com ele por conta dessa fratura. Mais uma vez, Dorival inicia a temporada sem o trio Jim, porque já não conta com o Memphis, tratando um edema ósseo, e o Yuri Alberto ainda está fora. A ausência de uns acaba sendo a oportunidade de outros jogadores, né? O caso, por exemplo, do Pedro Raul, que voltou de empréstimo do Ceará, está treinando aí com o elenco e pode ganhar oportunidades nessas primeiras rodadas aí do Campeonato Paulista. O que a gente vai observar por aí, né? Se o Dorival vai querer usar esse jogador, a gente lembra que o Corinthians também tem o interesse ainda em algum contrato de empréstimo ou transferência definitiva para ele, Jodar. Eita, nós, hein? Ano novo, problemas velhos, sempre um desafio para ter os 3 juntos, o Yuri, o Garro e o Memphis. E olha, rolou um desabafo do Fagner, que não é mais jogador do Corinthians. A gente vai ver juntos aqui no telão. Dá só uma olhada no que ele publicou. Ó, na minha cabeça nunca pensei que esse ciclo fosse terminar, mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. E depois ele fala aqui sobre a família e tal. Não saiu totalmente de bem aí o Fagner, não. Vamos voltar com a Amanda Barbosa, que vai repercutir mais ainda sobre essa situação também lá do Corinthians, a saída de um ídolo como o Fagner. Pois é, Jodar, essa é uma situação que sempre pega, né? Não só para o jogador, mas para o torcedor também, muito por conta do período que o Fagner ficou no Corinthians, né? 11 temporadas, quase 600 jogos, 5 títulos conquistados com a camisa do time também. Tem alguns torcedores aqui na porta hoje, a gente conversou, o pessoal ficou um pouco chateado também. O Fagner já estava emprestado aí na temporada passada, né? E falou sobre essa dor. Por outro lado, ele agradeceu também esse ciclo todo. Ficou muito feliz por toda a história. A gente lembra que além dessas 11 temporadas, ele foi revelado na base do Corinthians também, né? Saiu chateado, mas agradecido, Jodar. Beleza, obrigado, Amanda. Sempre ruim, né? Um cara com tanta história no clube acaba saindo assim com essas rusgas. Mas valeu, Amanda Barbosa. Falar de Corinthians aqui é reforço. Nós temos uma informação aqui que o Corinthians tem o seu primeiro reforço para 2026, caso o transfer caia em breve, né, Hernan? Porque você tem informação sobre isso também. Mas, ô Hernan, dá pra dizer que Gabriel Paulista, zagueiro ex-Atlético de Madrid, ex-Arsenal, ex-Valência, é o primeiro reforço do Corinthians pra temporada. É o reforço acertado. Ontem eu coloquei no vídeo aqui das nossas redes da ESPN, eu falei, o Corinthians já tem o seu primeiro reforço, tal. Aí os caras no comentário começaram, mas como assim, transfer ban e tal? Vamos explicar todo esse imbróglio de como o Corinthians chega aos seus reforços e quando é que vai poder anunciar e colocar esses jogadores para poder treinar, para poder estar inscrito e jogar o Paulistão, que começa no fim de semana, para deixar bem claro. O Gabriel Paulista é um jogador que assim, sonho de infância, sonho de moleque jogar no Corinthians. O Gabriel Paulista teve uma infância difícil, como muitos jogadores, como muitas pessoas, ninguém nasceu em berço de ouro e tal, mas o irmão o Gabriel Paulista frequentava estádio, vestia camisa, e o irmão dele, que tentou ser jogador de futebol, ele foi até dos Gaviões, de organizada ele e foi tal. Organizada. O irmão dele já não está mais entre nós e tal, e assim, para ele é uma coisa assim de a família, honrar a família, realizar um sonho do irmão, aquela coisa toda. Tem uma questão familiar também que isso pesa muito na volta do Gabriel Paulista. E o mais importante é que, assim, é um trabalho em 2 tempos. É uma tabelinha, vamos dizer assim. O Fabinho Soldado,
ex-executivo que hoje está no Internacional, já tinha tido uma conversa muito boa com o Gabriel Paulista, quando a gente, inclusive, a gente que deu primeiro essa história do Gabriel Paulista no Corinthians, tinha uma conversa bem alinhada. Só que assim, à época, na última janela, o transfer ban do Corinthians não tinha assim um norte. O Corinthians não tinha assim toda essa certeza de que iria derrubar o transfer ban, porque estava muito bagunçado na questão do impeachment, do Augusto Melo e tudo mais. Então o Gabriel Paulista falou, bom, vamos esperar a próxima janela, ver o que vai acontecer. Mas já tinha não um acordo, mas uma conversa muito bem elaborada, muito bem encaminhada. Tipo um acerto verbal, assim, podemos dizer. Não vou dizer acerto verbal, porque vai parecer que os caras já se acertaram lá e foi assim, uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante. Quando ele decide voltar, ele rescinde contrato com o Besiktas, 1 ano e meio de contrato que ele ainda tinha com o Besiktas, ele tinha a receber 4,5 milhões de euros por esse contrato. Isso é uma grana, viu? Abriu mão, deixou tudo para trás. E dá mais ou menos uns 28 milhões. 27, 28 milhões de reais. Ele abre mão, deixa para trás, porque na retomada de conversas com o Corinthians, o Corinthians se interessa muito. O Corinthians falou, não, a gente quer, se você vier como agente livre, sem custos e tal, pô, topamos na hora. Então, o olho brilhou, ele deixou para trás essa grana, tanto que ele já até tinha dado um spoiler, né? Na viagem de volta ou que ele sai da Turquia para o Brasil? Então, ele não tá aqui, ele tá lá, né? Ele tá lá. Ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá. Não sei se ele foi e voltou para passar fim de ano e tal, mas o fato é que ele tira uma foto no espelho com a camisa do Corinthians. E a camisa atual do Corinthians, né? A camisa que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então, assim, já era uma situação que estava acontecendo. E o Gabriel Paulista chega para um contrato de 2 temporadas, 2 anos, com um salário dentro de um teto realidade financeira do Corinthians. Não é um salário que, meu Deus, astronômico e tal para o Gabriel Paulista. E ele realiza um sonho. Então é o primeiro reforço que o Corinthians vai ter nessa temporada de 26, assim que caiu o transfer ban internacional. Para os críticos do Félix Torres, tem muita gente no chat falando aqui, ó. Fabinho é muito Corinthians, tá levando o Félix Torres pro Internacional. Sacanagem, tá? Eu tô vendo aqui, tem gente que tá rindo. Aliás, uma última atualização sobre Félix Torres. Tá, eu ia te perguntar isso. Abre aspas para a fonte. Tem que resolver hoje. É o prazo. Hoje é que a questão do Félix Torres se resolve com o Inter. Já que a gente entrou nessa questão, vamos explicar. O Corinthians tem uma negociação avançada para emprestar o Félix Torres para o Internacional por uma temporada. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. É um valor até que alto. Mas, para esse negócio se concretizar, tem uma dívida do Corinthians com os agentes do Félix Torres, é isso, né? O agente, vamos colocar não são os agentes, é o agente. O agente. Pepe Chamorro, que é um equatoriano, que trabalha com a Arboleda também, outros atletas. Ele tem alguma situação para receber, que são atrasados do contrato do Félix Torres, e aí envolve premiações, luvas, aquela coisa da comissão. Então, assim, o Pepe Chamorro, o empresário, ele não quer dar o aceite para a negociação, ele como empresário, como detentor dos direitos do jogador por contrato, ele não quer liberar enquanto o Corinthians não tiver esse acerto do que está atrasado ali. Do que está pendente. Tá. Só que esse acerto entre Félix Torres e Internacional, ele já tem mais de uma semana. Então faz mais de uma semana que o Inter, o Corinthians e o Félix Torres se acertaram. Caramba. E aí o Internacional não vai ficar esperando. Abre aspas para a sua fonte de novo, porque a nossa produção pediu, eu queria entender. O que ela falou mesmo? Hoje é o dia para resolver essa situação. Hoje é o dia para resolver essa situação do Félix Torres. Tá, entendi. Se não resolver, muito provavelmente vai cair o negócio. Nossa, então... Corre o risco de cair o negócio? Corre. Tá. Corre. Lembrando, a gente está falando aqui, 9h31 da manhã. Cedo. São 9 da manhã. Pode ser que 11 da manhã tá tudo certo, o cara aceitou lá, beleza, fez um acordo e vambora, Félix Torres vai jogar no Internacional. Agora, há uma expectativa de que hoje vai se resolver, mas precisa ter esse aceite. E para ter esse aceite, tem que estar todas as partes de acordo. E há uma parte que ainda não está. O Bruno Andrade, ele falou assim, não me chamem porque eu estou ouvindo o áudio de uma fonte.
Então, não vou chamar o Bruno Andrade aqui, hein? Espero que venha informação boa. Mas o chat perguntando aqui muito... Transferban? Não sei, eu vou te falar disso. O Planeta Palmeiras perguntou, Veiga sai? Daqui a pouco a gente responde, o Hernan tem informação sobre isso. Tem algumas coisinhas de Palmeiras que dá pra gente atualizar aqui, não dá, Hernan? Com certeza. O chat sempre pergunta, informação de Palmeiras? Tem. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre isso. Vamos dar mais uma atualizada no Corinthians? Essa é a questão do Transferban. Você, a informação sua e do João França na ESPN Brasil, dá conta que o Corinthians está muito próximo de derrubar esse Transferban, tem com o Santos Laguna na FIFA, que é no valor ali, conseguiu um desconto, mais ou menos 35 milhões de reais, não é, Hernan? 6,2 de dólares. Tá. Você falou que a expectativa é derrubar entre hoje e amanhã. Nem falei, mas é isso? Então já... A expectativa é derrubar entre hoje e amanhã. O Corinthians tem um acordo total com o Santos Laguna pela dívida do Félix Torres. E o Félix Torres está sendo personagem central aí nesse dia a dia, nessa pauta Corinthians, né? O acordo foi costurado, claro, tem ali os intermediários, pessoas que estão ali, advogados, que sentam e tentam resolver essa parada, tem a questão jurídica, mas eu vou trazer um personagem que acabou sendo central nessa parada toda, que é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz foi fundamental para esse acordo com o Santos Laguna. Ele foi muito habilidoso. Aliás, o que eu ouvi foi a atuação do Paz nessa negociação foi espetacular. Eu ouvi de uma fonte que estava nessa negociação com o Santos Laguna. E o Corinthians conseguiu, então, um acerto, um acordo total para pagamento dessa dívida de 6,2 milhões de dólares. O que vai acontecer agora? O Santos Laguna vai entregar um documento do aceite, né? Um documento dizendo aceito esses termos e tal, é só fazer o pagamento. O Corinthians faz o Pix, né? Faz o pagamento. Não vou dizer para vocês aqui, já pagou, não pagou, porque isso está na mão do financeiro. O financeiro, tendo o documento de aceite do Santos Laguna, faz o depósito na hora do acordo que foi feito, né? Tendo esse pagamento, esse comprovante de pagamento, o aceite do Santos Laguna, você junta esse documento, vai até a FIFA e fala, pagou, tá tudo certo, não temos problemas mais, e o Santos Laguna retira a punição ali, a punição que fez, ou o pedido, o requerimento que fez sobre essa dívida, e aí o Corinthians fica livre para poder inscrever jogadores na janela. Que é o caso do Gabriel Paulista, outros jogadores estão em negociação, né? São negociações, jogadores que vão incorporar o Corinthians está no mercado, e o Corinthians também como ficou livre já anteontem, do Transferban Nacional, o Corinthians fica totalmente livre para poder inscrever jogadores. Legal. O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians agora tem uma situação do Maicon para resolver, se vai colocar um outro jogador, se vai atrás de um outro jogador no mercado para essa posição. Tem o Gabriel Paulista, tá olhando laterais. Do lado esquerdo e do lado direito. Precisa, né? Tem o Matheus Bidu, que é titular absoluto. O Andileri ainda não resolveu a sua renovação, é uma situação que requer uma atenção. Muito tempo que já está negociando, né? E o Dorival Júnior quer jogadores de beirada. O Dorival Júnior quer jogadores para alargar o campo, como falam os treinadores. Que é para dar profundidade. Porque perdeu o Romero, não renovou o contrato, perdeu o Thales Magno também, que é outro que renovou o contrato, então precisa de pontos, né? Você falou de Maicon, de o Corinthians, agora que perdeu o Maicon, o Bruno Andrade vai trazer mais detalhes, você também. Tem um jogador que, dando os créditos iniciais aqui, como a gente tem que fazer, né, no jornalismo, o café do setorista, Samir Carvalho, deu inicialmente... Cafezinho, gosto de cafezinho. Cafezinho. Que o Corinthians, aí eu apurei, confirmei que o Corinthians tem interesse no retorno do volante Mandaca, que foi o destaque, bom jogador. A gente sempre elogia aqui porque tem muitos clubes que têm interesse no Mandaca. O Corinthians tem interesse no retorno do Mandaca e fez consultas iniciais para tentar um retorno. Ele é um cara que terminou muito valorizado o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, apesar do rebaixamento do time de Caxias do Sul. Mas o Mandaca está na pauta do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca, porque ele era da base do Corinthians. Então, quando ele foi negociado em definitivo para um outro clube, o Corinthians permaneceu com 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Então, seria uma negociação que o Juventude, eu ouvi falar que ele quer 3 milhões de euros para negociar o Mandaca.
Botafogo já fez oferta, Bragantino já foi atrás, Vitória, mas todos esbarraram nessa pedida. O que pode ajudar o Corinthians é essa questão que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Respondendo aqui o nosso chat, que perguntaram também aqui, foi o Ian Espósito que perguntou sobre o Mandaca. Mas o Bruno Andrade, quando a gente fala de Mandaca, que é um volante que o Corinthians está de olho, seria uma possível reposição para a saída do Maicon, que acertou com o Atlético Mineiro, que foi uma das polêmicas nos últimos dias, porque o Corinthians ele fez uma proposta, depois igualou a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos de contrato, mas o Maicon preferiu ir para o Atlético Mineiro, receber vencimentos maiores e atuar ao lado do seu cunhado, o Lianco, né, Bruno Andrade? Resumindo, o Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro. Obrigado. Só que um pequeno parêntese, tive que escutar aqui um áudio rapidinho. Era mais para Portugal, mas também envolve o Brasil, porque não e vai. Enfim, uma coincidência. O Hernan falou agora que o Corinthians busca, jogadores pontas, né, jogadores atacantes abertos ali. A informação que eu estava escutando agora aqui envolve mais Portugal, mas por que não? Também tem interesse aí para o público brasileiro, para o nosso público. O Wesley, ex-Corinthians, hoje no Al Nassr, praticamente acertado no Benfica aqui de Portugal. Opa. Só não vem para cá já, para Portugal agora, porque Sadio Mané, que é o dono da posição, está na Taça das Nações Africanas com o Senegal. Então o Jorge Jesus deixou claro nos bastidores que para liberar o Wesley, apesar de já ter aceitado a negociação, só libera o Wesley quando tiver de volta Sadio Mané, a final da CAN, como a gente fala aqui na Europa, a Taça das Nações Africanas, dia 19. Senegal, se não me engano, está nas quartas de final. Enfim, a qualquer momento o Sadio Mané pode voltar para a Arábia Saudita. Abre espaço, então, para o Wesley, ex-Corinthians, ponta, reforçar o Benfica de José Mourinho. Sobre, então, Corinthians, enfim, coincidências ou não, o Corinthians perdeu, né? Convenhamos, o Maicon para o Atlético Mineiro. A gente pode reforçar aqui rapidamente qual foi o contexto. O Corinthians, ainda com o Fabinho Soldado, acertou tudo com o Shakhtar. 3 anos de contrato com o jogador. Galera, e o Corinthians já tem o primeiro reforço para 2026. O zagueiro Gabriel Paulista vai chegando ao timão aí para talvez ser o titular. Será que ele vai ser titular da equipe ao lado de Gustavo Henrique? Galera, o Corinthians contratando ele, jogador que já falou que queria jogar no Corinthians, era um sonho dele. Ele, inclusive, é corintiano, né? Se eu não me engano, ele estava no jogo contra o Cruzeiro ou contra o Vasco na Copa do Brasil, na Arena. Ele estava assistindo, não lembro qual era o jogo. Eu acho que era contra o Cruzeiro. E, galera, ele tá vindo aí para o Corinthians. Jogador muito bom de bola, 35 anos, a idade um pouco alta. Mas eu acredito que ele vai dar certo. Tem passagens pelo Valência, pelo Arsenal, tem também pelo Besiktas, né? Que, inclusive, foi o último clube que ele passou. Então, vamos torcer para ele vir e dar tudo certo. O que vocês acham dessa contratação, hein? Gabriel Paulista, 35 anos de idade. Espero que dê tudo certo, né? Que ele faça uma boa passagem aqui no timão. Ele sabe, né, da pressão que tem aqui no Corinthians. Já falou que é corintiano. Ele disse que se tornou corintiano porque o irmão dele era torcedor do Corinthians. Inclusive, ele disse uma vez em entrevista que o irmão dele era da Gaviões da Fiel. Então, só para vocês verem, a identificação é muito grande do Gabriel aí com o Corinthians. Tomara que dê certo, né? O Corinthians vai anunciar ele após a queda do transfer na FIFA. Tá devendo aí por conta da contratação do Félix Torres com o Santos Laguna. Então, pagou esse transfer, o Corinthians vai anunciar ele. Comenta aqui abaixo se você aprovou essa contratação. Também tem outro jogador na mira do Corinthians que se trata do Mandaca. Galera, esse cara vocês conhecem, até porque ele foi revelado no timão. E o Corinthians está de olho na contratação, né? Aqui, ó, o Corinthians demonstra interesse pelo volante revelado no clube, Mandaca. Jogador que era do Corinthians de 2021 até 2024, eu acho. E aí acabou o contrato, ele foi para o Juventude em definitivo. Vamos ver se ele vai vir, né? Comenta aqui se você aprova. Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.